Fala galera coral, é tempo de Santa Cruz na área. Tivemos aqui alguns momentos de se debruçar sobre algumas coisas do Santa Cruz, mediante os últimos acontecimentos, né? E o título da live É hora do Santa Cruz de fato ser do povo. E isso só é possível através de uma AGE. Eu vou explicar como, mas antes eu queria que você curtisse o canal, se inscrevesse no canal, né? Ativasse o sininho das notificações, desse o seu joinha, compartilhasse, comentasse, compartilha nos teus grupos de Santa Cruzenses, da família, da escola, da faculdade, do trabalho, da academia, enfim. Precisamos discutir o Santa Cruz, principalmente numa hora tão delicada em que o Santa Cruz está passando. Os últimos acontecimentos do Santa referem-se ao impasse em que a SAF está sofrendo. Na verdade, a SAF do Santa Cruz, ela está sofrendo um certo entrave, né? Ela está parada. E o presidente ontem deu uma entrevista ao portal GE, aonde ele disse que dentro da operação houve uma mudança no quadro de investidores e, consequentemente, essa mudança no quadro de investidores também provocou uma mudança no lastro financeiro. E era preciso esclarecer algumas coisas desse lastro e que há mais de um mês eles estavam tentando contato sem sucesso para o esclarecimento desse lastro. Primeiro ponto que a gente acha muito estranho é que o período de due diligence, que é o período onde essas questões elas são tratadas, isso deveria ser verificado, ou então no ato. Como é que um clube emite uma nota dizendo que a fase de due diligence tinha sido superada e depois surge, aos 44 minutos do segundo tempo, uma série de questionamentos? Pois bem, ao final da tarde, o perfil oficial dos investidores responde ao clube dizendo que o e-mail só chegou com os questionamentos naquele dia às 16 horas e 18 minutos. Então, cai por terra a fala do presidente. Ou, no mínimo, alguém não está falando a verdade. Pois bem, tivemos acesso a essas perguntas. Elas devem ser publicizadas daqui a pouco. Algumas perguntas com muito fundamento e nós defendemos essas perguntas porque esse é o momento de fato em que alguns questionamentos devem ser esclarecidos, mas outras perguntas assim algo surpreendente. Parece até que não leram o contrato, porque o próprio contrato ele já responde. Mas eu não queria me ater a isso. Hoje, no dia 16, o presidente deu entrevista na Rádio Clube de Pernambuco, dizendo que ele não poderia dar a canetada e aprovar a SAF, porque com a inclusão do patrimônio, precisaria de uma maioria qualificada de 2/3 para a aprovação da SAF. Pois bem, então vamos seguir uma linha de raciocínio torcedor. Dia 8/5/22, o Santa Cruz era presidido por um outro presidente, à época, e foi feita uma AGE. Essa AGE, inclusive, foi tema de muita live nossa do Beberibe, porque ela estava sendo
divulgada de uma forma, mas na prática ela era de outra forma. O torcedor inocentemente achava que estava votando em favor da SAF, mas na verdade ele estava dando ao Poder Executivo o poder total de implementar a SAF como, quando e da forma que quisesse. E naquela AGE de 8/5/22, foram aprovados os seguintes pontos. Primeiro, dar ao Poder Executivo poder total e pleno de implementar a SAF da forma que lhe for mais interessante. Ou seja, entregou ao executivo do clube, à presidência do clube, o poder total de implementar a SAF sem passar por órgão nenhum do clube. Deu superpoderes ao executivo. Então esse foi o primeiro ponto reformado naquele estatuto. O segundo ponto, inclusão de 150 conselheiros, porque à época esse presidente substituiu o presidente de uma eleição muito acirrada no Santa Cruz. E o conselho não era dele, então ele precisava colocar mais 150 conselheiros para que ele tivesse paridade dentro do Conselho do Santa Cruz. Então foram incluídos mais 150 conselheiros. E por último, foi reativada a comissão patrimonial. Comissão patrimonial essa que tinha sido diluída e que estava fazendo parte de um setor do clube, mas não era mais um dos poderes constituídos do clube. Então houve o resgate desse terceiro poder do clube, que é a comissão patrimonial. Ok. Então essas foram as decisões. Muito bem. O problema é que chega agora na gestão Bruno e existe esse impasse. A SAF está travada e existe esse impasse de 2/3 do Conselho ter que dar maioria para a incorporação do Arruda como seção definitiva na SAF. Pois bem, vamos ao Estatuto. Isso poderia ser resolvido da seguinte forma. Vamos lá. Vamos pegar o Estatuto do Clube. Está aqui o Estatuto do Clube. Eu vou aqui ampliar para poder ler. E no seu artigo 33, diz o seguinte: a Assembleia Geral Extraordinária será convocada pelo presidente do Executivo ou por seu substituto legal, ressalvadas as exceções previstas neste Estatuto, mediante edital publicado 3 vezes em jornal de grande circulação na internet, na página oficial do clube e por outros meios que lhe garanta amplo conhecimento com antecedência de 45 dias, 20 e 10 dias de antecedência em relação à data prevista a sua realização. Como é que poderia, então, o presidente, ele resolver essa questão? Convocando uma nova AGE, entregando o poder de decisão ao torcedor. O Santa Cruz, que durante muito tempo ele foi cantado em verso e prosa de que ele pertencia ao povo, por que agora não se convoca uma nova AGE e nessa nova AGE se vota a SAF com a incorporação do patrimônio sem precisar do conselho, já que ela é o órgão máximo do clube. Então tudo isso, se nós tivemos
uma AGE em 8/5/22, que deu poderes plenos ao executivo do clube, que resgatou a comissão patrimonial do clube, que incorporou 150 conselheiros que não foram eleitos. Por que não fazer uma nova AGE e essa AGE decidir pela SAF, pela incorporação do patrimônio de uma só vez? Não precisaríamos estar nesse impasse e nessa guerra política que o Conselho está travando para a não aprovação da SAF. Sabemos nós que esses clubes centenários, os seus estatutos, eles são muito antigos. Eles precisam se readequar à lei da SAF. E não há meio para eles se readequar à lei da SAF que não uma AGE. Então, todo esse imbróglio, ele poderia estar sendo solucionado se o Executivo, que tem plenos poderes pelo artigo 33 do Estatuto do Clube, desse ou marcasse uma AGE e essa AGE, com o seu sócio, de fato, votando em favor da SAF, concordando ou não com a inclusão do patrimônio, não necessariamente passando por uma maioria qualificada do Conselho Deliberativo. A solução está aí, eu só não sei se há vontade de fazer. É tempo de Santa Cruz.